Meus amigos, nós estamos dando início à pregação da palavra do Senhor nosso Deus. Inicialmente eu desejo a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Para nossa meditação nesta manhã, eu vou ler o livro de São Mateus, capítulo 8, e o versículo 23, do versículo 23 ao 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Meus caros amigos, acabei de ler esse texto da palavra do Senhor nosso Deus e quero dar um título para esta mensagem. O título dessa mensagem é A Autoridade de Jesus sobre a Natureza. É do nosso conhecimento, principalmente daqueles que meditam na palavra do Senhor nosso Deus, principalmente daqueles que são amigos da palavra de Deus, e outros que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus sobre o poder de Jesus sobre a natureza. Nós sabemos que quando Deus abriu as águas do Mar Vermelho, que ordenou a Moisés que batesse com a vara nas águas do Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abriu, para que você possa entender, Jesus estava ali naquele dia. O Espírito Santo de Deus estava ali naquele dia. Jesus estava ali não em pessoa, mas em espírito. E durante toda aquela peregrinação no deserto, Jesus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, enviaram cordonizes para saciar a fome do povo de Israel na caminhada pelo deserto. Em outra ocasião, o Senhor nosso Deus enviou maná, o pão dos céus, também para alimentar o povo de Israel, naquela jornada tão longa de 40 anos de caminhada. Meus queridos amigos, o nosso Deus, ele é verdadeiro. O nosso Deus é vivo. O nosso Senhor Jesus Cristo está assentado à direita do nosso Pai Celestial. Ele é vivo. Antes que o mundo fosse formado, ele já existia. É necessário que você saiba também, quando as águas do Rio Jordão se abriram para que o povo de Israel entrasse na terra de Canaã, Jesus estava lá. Nosso Deus estava lá. O Espírito Santo estava lá. Eles estavam fazendo aquelas maravilhas em benefício do povo de Israel. Então se percebe aí o poder e a autoridade de Jesus, a autoridade do nosso Deus, a autoridade do Espírito Santo sobre a natureza. E o texto que acabei de ler, este texto diz que Jesus estava num barco com os discípulos no mar da Galileia. E de repente surgiu uma tremenda ventania. As águas do mar se agitaram
O barco balançava para um lado e para outro, a ponto tal que as águas caíram dentro daquele barco. E os discípulos, no meio de tanta aflição, de tanto vexame, de tanta inquietação, eles temeram, se assombraram, ficaram com medo de se afundarem. E Jesus, naquele exato momento, Jesus estava dormindo, descansando, repousando. Jesus passou o dia trabalhando, ocupado com o reino de Deus, pregando a palavra do Senhor, ensinando as multidões como servir a Deus. Jesus estava cansado, ele estava repousando. Nós sabemos que pelo texto da palavra do Senhor nosso Deus, no meio daquela agitação daquelas águas e a valentia daquele vento, os discípulos se assombraram e os discípulos clamaram a Jesus. Eles disseram: Senhor, acorda, desperta, salva-nos. E Jesus despertou. Jesus despertou tranquilo e calmo, serenamente, e viu o mar revolto, e viu a ventania furiosa. E Jesus, como tem autoridade sobre a natureza, Jesus, como tem a autoridade sobre tudo, Jesus repreendeu o vento. Cala-te, vento. Repreendeu o mar. Para-te, vento. E houve bonança. O vento cessou. O mar ficou tranquilo. E então continuou aquela jornada deles no mar da Galileia para o outro lado do mar, com tranquilidade e com serenidade. Meu amigo, quero lhe dizer o seguinte: se Jesus estiver no barco da sua vida, eu não sei qual a situação que você está passando agora, não sei qual a aflição que você está atravessando agora, não sei qual a crise que está assolando a sua vida, assolando a sua família, assolando os seus familiares. Não sei quais são os problemas que estão inquietando a você. Quero lhes dizer, se você permitir que Jesus entre no barco da tua vida, no barco do teu coração, a tua vida será uma mansidão, uma tranquilidade. A tua vida, o que é revolto, o que é bravio, o que está em crise, o que está cheio de problemas, inquietações e aflição, tudo isso se transformará em mansidão, em calmaria, em serenidade, porque Jesus estará no barco da tua vida para te consolar, te proteger, te dar tranquilidade e resolver o problema que está ali afligindo. Meu querido amigo, Jesus tem mostrado ao longo dos anos que ele tem autoridade sobre a natureza. A Sagrada Escritura também diz que em certa ocasião Jesus ele estava próximo do mar da Galileia e que uma multidão em torno dele. E ele então despediu aquela multidão e disse para os discípulos: pegue o barco, vá para outra banda do mar da Galileia, porque eu vou ao monte, eu vou orar, eu vou falar com meu Pai, vou conversar com meu Pai, vou falar com meu Pai. E os discípulos obedeceram. Jesus despediu a multidão, os discípulos saíram do barco para o outro lado do mar da Galileia, e Jesus subiu ao monte para falar com Deus. Quando Jesus desceu do monte, era aproximadamente 3 para 6 horas da manhã. Ainda estava escuro. E Jesus chegou ali no mar da Galileia, nas margens do mar, não tinha um barco. Mas Jesus andou sobre o mar da Galileia. Ele caminhou sobre as ondas do mar. Ele andou sobre as ondas do mar da Galileia, na direção dos discípulos que estavam lá no meio do mar. Veja aí, Jesus andando, caminhando sobre o mar da Galileia, sobre as águas agitadas do mar da Galileia. Vemos aí Jesus contrariando a lei da gravidade, aquela lei de Newton,
além da gravidade, da atração. Nós sabemos que os corpos celestes têm gravidade. A Lua tem gravidade, o Sol tem gravidade, os planetas têm gravidade, a Terra tem gravidade. Mas Jesus, Ele é soberano. Ele está acima da gravidade. Ele é superior à gravidade. Então Jesus andou sobre as águas do mar da Galileia, na direção dos discípulos que estavam lá no meio, próximo da margem do outro lado, aguardando, esperando por Jesus. De repente os discípulos olharam, naquela escuridão viu um vulto. E os discípulos temeram, disseram: é um vulto, é um fantasma que está se aproximando. E à medida que Jesus andava sobre aquele mar da Galileia, que se aproximava dos discípulos, eles gritaram com medo, assombrados: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus, quando se aproxima, diz: não sou um fantasma, eu sou Jesus, o Filho de Deus. Meus queridos amigos, veja aí Jesus, a autoridade de Jesus sobre a natureza, andando sobre as águas. E Jesus, então, naquele dia, entrou no barco com os discípulos. Os discípulos ficaram calmos, serenos, com a presença de Jesus. A presença de Jesus traz serenidade. A presença de Jesus traz calmaria. A presença de Jesus traz uma bonança. Meus queridos amigos, o nosso Senhor Jesus Cristo tem poder sobre a natureza. Certa ocasião, ele saía de Betânia com os discípulos e ele teve fome. Jesus era um homem igual a mim e a você. Ele teve fome, teve sede, ele era um emocional, ele chorava, ele se alegrava, ele sorria. Era um homem semelhante a mim e a você, carne, osso e sangue. Mas naquele dia que ele saiu de Betânia com o discípulo, ele teve fome. E quando ele saía com o discípulo que teve fome, que se aproximou-se numa certa distância, ele viu uma figueira. Mas quando ele chegou debaixo daquela figueira, não tinha um fruto, não tinha um figo, só tinha folhas. Era uma figueira frondosa, mas não tinha fruto. E Jesus olhou para a figueira e disse: nunca mais alguém coma um fruto de ti. Jesus, com aquelas palavras, parece que determinou uma maldição em cima daquela figueira. Os discípulos prestaram atenção, ouviram. No dia seguinte, quando eles retornam da viagem, passa pelo mesmo local. E um dos discípulos disse assim: mestre, Jesus, olha aquela figueira que o Senhor amaldiçoou. Ela secou, ela murchou, o tronco dela secou, as raízes secaram, as folhas secaram, ela morreu, mestre. Jesus disse: olha, tendes fé em Deus, creia em Deus. Tudo que tu pedires a Deus, em oração, crendo, vocês receberão, vocês terão, porque Deus ama e atende aquelas orações, aqueles pedidos que são dirigidos a Ele com fé, com a fé verdadeira de coração. Meu amigo, meus amigos, meus irmãos, eu estou encerrando esta mensagem. Eu quero dizer para você, meu amigo, que esse Jesus que eu estou lhes falando dele, eu desejo que você abra o seu coração para Jesus. Jesus quer entrar no barco da tua vida. Jesus quer resolver os problemas da tua vida, as suas inquietações. Jesus quer perdoar os teus pecados. Ele quer te salvar. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele te ama. Ele te ama de todo o coração. Dê um passo para Jesus, que Jesus dá 2 para ti. E aqui eu encerro esta mensagem com oração. Senhor meu Deus, graças te dou por este momento que aqui anunciei a tua palavra. Graças te dou, meu Deus, pelas palavras que o Senhor colocou no meu coração, nos meus lábios, para que essas pessoas que estão me ouvindo possam entender a palavra do Senhor e elas venham compreender que o desejo do Senhor, nosso Deus, que o desejo de Jesus é salvar o pecador. Meu Senhor, meu Deus, eu te peço e agradeço tudo em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a ti por tudo. Amém.